Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Beata Imelda Lambertini, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite, caríssimos. Vamos hoje fazer a terceira conferência. As outras duas já foram publicadas no canal da Nossa Senhora do Desterro. Então, graças a Deus, vamos iniciar a terceira agora. Mantemos o mesmo tema, né? A Sagrada Comunhão, as dádivas da Sagrada Comunhão. E hoje eu planejei iniciarmos como já de costume, com o que nos diz a Igreja, o que nos dizem os papas, os santos, sobre a Sagrada Comunhão. Né? E creio que também fica bem como um final das conferências deste tema. Essa é a última planejada acerca desse tema, da Sagrada Comunhão, por enquanto, né? Fica bom dar a parte de uma revisão geral, mas qual a intenção da Igreja com isso tudo, né? Qual foi a intenção dessas 3 conferências e das outras em geral? Então, para isso recorremos à Sua Santidade Pio XII, na sua encíclica Mediator Dei. Nós lemos no ponto 186: procurai, sobretudo, obter com vosso diligentíssimo zelo que todos os fiéis assistam ao sacrifício eucarístico e dele recebam os mais abundantes frutos de salvação. Exortai-os, portanto, assiduamente a dele participarem com devoção por todos aqueles modos legítimos dos quais acima falamos. O augusto sacrifício do altar é o ato fundamental do culto divino. É necessário, por isso, que ele seja a fonte, o centro da piedade cristã. Considerai que já não tereis mais suficientemente satisfeito o vosso zelo apostólico, senão quando virdes os vossos filhos aproximarem-se em grande número do banquete celestial, que é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Assim nos descreve o Papa Pio XII. Né? E ele continua nesse aviso aos sacerdotes, aos padres. Para que, pois, o povo cristão possa conseguir esses dons sobrenaturais, sempre com maior abundância, instruí-o com zelo por meio de pregações oportunas, e especialmente com discursos e ciclos de conferências, com semanas de estudo e com outras manifestações semelhantes a respeito dos tesouros de piedade contidos na Sagrada Liturgia. Para esse fim, estarão certamente à vossa disposição os membros da Ação Católica, sempre prontos a colaborar com a hierarquia em promover o reino de Jesus Cristo. Bom, o Papa deseja que os fiéis sejam instruídos e que com essa instrução tenham mais amor ao divino sacrifício. Né? Eu me lembro de algumas conferências que o Padre Cardoso dava, né, com slides, alguns milagres eucarísticos, igrejas, grandes fatos da cristandade, e aquilo desde pequeno também me animava, né? As primeiras conferências que eu conseguia ouvir do padre. E Sua Santidade, percebendo essa questão pastoral, para não ser só a missa, digamos assim, basicamente seca, que os fiéis deveriam ter, mas senão que amassem a Santa Missa, né? E por isso essas conferências, por isso essa conferência final, né? Junto a todas as outras. Mas, baseado nisso, então, esperamos que com essas formações que foram dadas e com as futuras, os fiéis também possam, por sua parte, ajudar aos outros que talvez no modernismo não tenham sequer ideia do que é a Santa Missa, né? Muitas vezes no modernismo vemos que as pessoas até têm ideia, muitas vezes, mas nem sempre. E por isso, conhecendo melhor,
nós, conhecendo melhor o que é a Santa Missa, o que é a Sagrada Comunhão, poderemos mais facilmente trazer as ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo que ainda não estão em seu rebanho, né? Tenho muitas ovelhas que ainda estão dispersas, dizia Nosso Senhor, né? Mas as reunirei. Então, possamos ajudar a Nosso Senhor também nesse ponto. Ok, muito bem. Mas, para fazermos isso, devemos ter devoção, devemos amar a Nosso Senhor. E de que forma podemos amá-lo? Na Santa Missa, como já foi explicado nas outras conferências, nos preparando, né? Mas, de uma maneira especial, gostaria de salientar que há algumas meditações eucarísticas que, bom, nesse caso aqui, são feitas mais para a visita ao Santíssimo Sacramento. Entretanto, dada a dificuldade que temos de acessar algum sacrário, né, com o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor verdadeiramente consagrado, visto que o modernismo tomou nossas igrejas, então, vamos recorrer, à medida do possível, a meditações, no sentido de nos preparar para a missa. Né? De quais eu falo? Por exemplo, das visitas ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso. Né? Uma delas, a número 28, de maneira mais especial, é a que eu gostaria de utilizar nessa conferência. Né? Então, eu vou dar uma lida e depois explicarei alguns pontos que podemos desdobrar disso para aumentar nosso afeto com Nosso Senhor. Então, na visita número 28 de Santo Afonso, nós lemos o seguinte: se Deus nos deu o seu próprio Filho, diz São Paulo, que bem poderia ainda recusar-nos? Como ele não nos deu todos os bens? Ué, pois, sabemos além disso que o Pai Eterno pôs nas mãos de Jesus Cristo tudo quanto ele possui. Agradeçamos sem cessar a bondade, a misericórdia, a liberalidade de nosso Deus amantíssimo, que nos quis enriquecer de todo o bem e de toda a graça, dando-nos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Assim, pois, ó Salvador do mundo, ó Verbo encarnado, posso estar certo que sois meu e todo meu, se assim o quiser. Mas posso eu dizer igualmente que eu sou todo vosso, como quereis? Primeira indagação. E isso é uma coisa que devemos perguntar, principalmente quando estamos secos durante a Santa Missa. Durante as orações em geral também podemos fazer isso. Às vezes não temos a mínima devoção, a mínima inclinação para rezar aquela oração ou para estar presente ao Santo Sacrifício, mas podemos nos voltar a Nosso Senhor e perguntar-lhe: meu Senhor, eu sei que vós te destes todo para mim, mas eu não estou me dando tudo para vós. Infundi, Senhor, o vosso amor para que eu vos ame, porque eu não vos amo. Eu não tenho amor verdadeiro. Eu não tenho, não questão de sentimento, Senhor, mas eu não me aplico a fazer a vossa vontade, tanto que agora estou todo disperso nessa oração. Ajudai-me, Senhor. Esse já é um ponto que podemos iniciar, como foi dito, se eu não me engano, na segunda conferência, nos momentos de secura, ou até nos momentos iniciais, quando vamos adentrar as orações, porque muitas vezes não estamos preparados interiormente. Os santos e os ascetas nos dizem que é muito bom se preparar antes da oração, colocar-se na presença de Deus. Infelizmente, às vezes nós nem temos tempo, né? Principalmente quando ocorrem coisas súbitas assim, inesperadas. Mas devemos pedir a Nosso Senhor essa graça de estar junto a Ele e fazer a vontade dele durante a oração, não é mesmo? Ah, Senhor, não permitais que eu leve a ingratidão ao ponto de recusar entregar-me a vós. Que eu não dê ao mundo semelhante espetáculo. Se o fiz no passado, que ao menos não o faça para o futuro. Consagro-me hoje inteiramente a vós. Consagro-me para o tempo, para a eternidade, toda a minha vida, a minha vontade, os meus pensamentos, as minhas ações, os meus sofrimentos. Eis-me aqui para vós, como uma vítima que vos é consagrada. Separo-me das criaturas e ofereço-me inteiramente a vós. Consumi-me com as chamas do divino amor. Não quero mais que as criaturas tenham parte alguma em meu coração.
vendo as provas de amor que me prodigalizastes, quando eu ainda nem vos amava, tenho a firme confiança de que me aceitareis, agora que vos amo e que vós te destes por amor a mim. Pai eterno, ofereço-vos hoje todas as virtudes, todos os atos, todos os afetos do coração de vosso amado Filho Jesus. Aceitai-os por mim e por seus merecimentos, que são todos meus, pois ele me os deu, e concedei-me as graças que Jesus vos pedir por mim. Ofereço-vos esses merecimentos para vos agradecer tantas misericórdias que me haveis feito. Ofereço-os para satisfazer a vossa justiça pelos meus pecados. E por esses merecimentos, enfim, espero de vós todas as graças, o perdão, a perseverança, o paraíso e, sobretudo, o dom supremo do vosso santo amor. Bem sabeis que eu sou quem põe obstáculos a vossos favores, mas dignai-vos remediar também a isso. Eu vos rogo, em nome de Jesus Cristo, que ele me prometeu: se pedirdes alguma coisa a meu Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Não pondeis, pois, rejeitar a minha súplica, ó Senhor. Não peço outra coisa senão amar-vos, dar-me inteiramente a vós, a não ser e já não ser mais ingrato como tenho sido até aqui. Voltai para mim o vosso olhar, ó Senhor, e ouvi-me. Fazei que nesse dia me apegue a vós de tal maneira que não cesse mais de vos amar. Amo-vos, ó meu Deus, amo-vos, ó bondade infinita. Amo-vos, meu amor, meu paraíso, minha felicidade, minha vida e meu tudo. Aqui termina Santo Afonso, né? Com uma jaculatória, então. Meu Jesus, meu tudo, quereis que eu seja vosso, e eu quero também que sejais meu. Santo Afonso, quando fez essa visita, quando compôs esse texto, certamente pensava principalmente nas almas devotas que futuramente fariam essas mesmas meditações. Podemos nos incluir nas almas devotas? Bom, esperemos que sim, porque se temos verdadeira devoção à Santa Missa, mesmo que estejamos muito secos, mesmo que não tenhamos aquele verdadeiro amor a nosso Senhor Jesus sacramentado, como tiveram os santos, mas se temos alguma inclinação de nosso coração para amar a Deus, isso já é um bom passo, porque assim nos dispomos à oração. Nós nos dispomos a pedir: Senhor, eu quero vos amar. E bom, se nós queremos e se nós pedimos, nós receberemos. Pois disse nosso Senhor, né? O Evangelho de São João, no capítulo 16, ele traz o seguinte, né? Pedi ao meu Pai em meu nome e vos será concedido. Então, na falta das Santas Missas, creio que não só os fiéis da Capela Nossa Senhora do Desterro veem agora essa conferência, mas podemos pensar nas várias missões, né? Muitas das missões não têm os sacerdotes e as Santas Missas com frequência, né? Então, devemos pedir a Nosso Senhor a graça da Santa Missa, né? Pois se desejamos e pedimos ao Pai, em nome de Jesus, receberemos. Devemos pedir também que tenhamos o amor e a intenção correta durante a Santa Missa, para que possamos dar frutos posteriores, né? E de que maneira? Com sinceridade de coração, com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas escuta os humildes, né? Se eu não me engano, está na Epístola de Santiago. Então, com nossa humildade, pedimos: Senhor, eu não sou um santo, mas eu quero ser. E como poderei ser, Senhor, se eu não tiver amor a vosso santo sacrifício do altar? Dai-me, Senhor, esse amor. Essas orações, não necessariamente ejaculatórias, mas que venham do coração e com sincera vontade, vão nos dar a guia para chegar onde deseja Deus, nosso Senhor. Agora pensemos bem. Se na Santa Missa nós nos preparamos, inclusive com jejum, nos preparamos com meditações, nos preparamos também exteriormente, né? Nos portamos de maneira digna,
e não como um fuzuê, uma ceia, uma missa nova. Então, é porque receberemos algo importante, né? A parte de estarmos presentes no santo sacrifício, recebendo a comunhão, recebemos mais graças ainda, né? Zacarias, né, no seu livro, no capítulo 9, ele diz o seguinte: qual é o bem daquele Senhor, senão a sua formosura no pão dos eleitos e o vinho que gera virgens? Ora, isso daqui é profético, porque, bom, Zacarias ainda não, ainda fazendo parte do Antigo Testamento, não sabia o que era a Eucaristia, né? Mas qual é a formosura, qual é o bem desse Senhor, senão o pão dos eleitos? Eleitos aonde? Eleitos ao paraíso, que nós estamos destinados ao paraíso. E o vinho que gera virgens. O vinho geralmente é associado à embriaguez, né? Muitas vezes na Sagrada Escritura, inclusive, né, é associado à embriaguez. Evita o vinho e te mantém sóbrio, né? Mas Nosso Senhor escolheu também o vinho para se entregar para nós, mas não um vinho, né? Bom, obviamente, depois da consagração já não é mais vinho, já há a transubstanciação, mas não é um vinho que gera a perda da consciência, mas um vinho que gera virgens. Mas virgens como? Ora, nós nos tornamos puros pelo santo batismo e devemos conservar essa virgindade. Como conservamos essa virgindade? Pela Sagrada Comunhão. A virgindade de espírito, a castidade de espírito, a pureza, de maneira geral. Esse vinho que Zacarias profetizava não é nada mais que o sangue de Nosso Senhor. Recebemos junto com a Sagrada Hóstia, não é? Quando comungamos a Nosso Senhor, comungamos inteiramente. Então, quando Zacarias profetizava isso, né? Qual a formosura desse meu Senhor, senão o pão dos eleitos e o vinho que gera virgens? Senão o próprio Deus. Qual é a formosura de Deus, senão o próprio Deus? Ora, é uma ótima meditação de pensarmos que na Eucaristia estando Nosso Senhor inteiro, né, naquele pedacinho de pão, não há outra formosura maior que isso. É o próprio Deus ali. Então, às vezes a gente, tão no automático, por infelicidade, nem analisamos o que estamos recebendo. Por isso devemos nos assemelhar às criancinhas, né? As criancinhas santas, como por exemplo qual? Podemos citar a Beata Imelda Lambertini. A Beata Imelda, inclusive, o Bergoglio, outro dia, ele caçoava da Beata Imelda, indiretamente caçoava dela, mas devemos tê-la como um exemplo, sim, sem dúvida. Ela, aos 10 anos, se eu não me engano, eram aos 10 anos de idade, ela adentrou ao convento, creio que era de dominicanas, né? E ela tinha o grandiosíssimo desejo de receber a Nossa Senhora na comunhão. Ela ansiava por isso. Ela pedia para a Madre Superiora, a Madre dizia, não, você é muito pequenininha ainda. Mas, Madre, eu quero receber a Jesus porque ele é meu esposo, ele é o esposo de minha alma. Não, mas você é muito pequenininha ainda, você não pode. E isso foi passando e ela não recebia a primeira comunhão, né? Naquela época, era mais ou menos assim mesmo, né? 1230, por aí, nessa época. Então, na madrugada na véspera da Ascensão de Nosso Senhor, lembremos que o mistério da Ascensão é quando, já ressuscitado, Nosso Senhor vai aos céus, né? À vista dos discípulos, dos apóstolos também. Cerca de 500 pessoas, se eu não me engano. Então, na véspera da Ascensão, durante a missa, né? O padre consagrou a Sagrada Eucaristia, comungou e foi distribuir as religiosas, né? Então, a Beata Imelda lá no fundo, a pequenininha de 10 aninhos, né? Desejava tanto receber a Nosso Senhor que fez uma oração assim, bem do coração. Meu Jesus, eu quero muito vos receber, mas dizem que eu não tenho idade para vos receber. Mas vós dissestes, vinde a mim os pequeninos. Então, Jesus, deixa eu vos receber. Algo assim, muito simplório, digamos assim.
Deixai vir a mim os pequeninos, o Senhor disse, e eu sou bem pequenina e não me deixam eu ir ao Senhor, então. Com isso, Nosso Senhor, observando tal devoção, tal amor a Ele, sai uma das hóstias da âmbula e começa a pairar até chegar em cima da Beata Imelda, né? Então, o sacerdote, observando aquilo, o padre, ele vai até a Beata Imelda, pega a hóstia e dá a comunhão à Beata Imelda, né? De tal maneira foi feliz essa pequenina que ela de fato morreu de amor, né? As irmãs durante a ação de graças ficaram esperando que elas terminaram a ação de graças, terminou a ação da missa, terminaram a ação de graças, passou já um tempo, aí elas viram a Beata Imelda, ela estava recolhidinha assim, aí não, ela bastante devoção, ainda mais depois desse milagre, né? Assim. Passou muito tempo, então uma das irmãs foi checar por que ela estava tanto tempo ali, assim, irmã, acho que seria bom, né, se alimentar, fazer alguma coisa que está muito tempo aí. Bom, ela tinha morrido de amor. Ela morreu de amor. Nós, muitas vezes, não conseguimos ter a compunção de nossos pecados, mas ela morreu de amor recebendo a Sagrada Eucaristia, né? Às vezes, mal nas meditações que fazemos sobre o juízo vindouro, sobre o inferno, o paraíso, o purgatório, né, o julgamento final, mal isso nós conseguimos meditar e amar a Nossa Senhora a ponto de chorar ou de... não necessariamente chorar, né, não por esses efeitos, mas pela compunção do coração, pela força de vontade de mudar. E não, as criancinhas, elas já não são assim, os santos, as criancinhas santas. Elas morrem de amor por Jesus. Outro exemplo de como Nosso Senhor apreciava o coração puro das criancinhas é Nellie Organ, né? Ela era uma garotinha de 4 anos, acho que ela nasceu ali por volta de 1903, né? Portanto, época de São Pio X, pontificado de São Pio X. Nellie Organ, os pais dela tiveram uma vida difícil, se eu não me engano, a mãe faleceu, e o pai dela, então, não conseguindo criar todos os filhos, ele enviou a Nelly para um orfanato, né? O orfanato cuidado pelas irmãs do Bom Pastor, eu não me lembro agora. Bom, então, as irmãs perceberam que a Nelly tinha um amor especial a Nosso Senhor. E isso com o tempo foi ficando evidente também pelas obras que Nosso Senhor realizava por meio dela. Então, quando o padre distribuía a comunhão, né, nem sempre todas as irmãs comungavam. Então, a Nelly, ela era uma garotinha muito doente, né? Ela tinha não sei se era um câncer, mas ela tinha uma doença muito grave aqui no paladar, aqui no teto, no céu da boca. Mas ela ainda, por muito tempo, ela conseguiu falar, né? Então, quando vinha uma irmã que tinha comungado, ela falava, irmã, você tem Jesus, vem cá. E vinha e queria abraçar a irmã e ficar perto dela. E as irmãs, assim, não sabiam, assim, como que ela sabia, porque ela ficava na cama, ela era doentinha, ela não se levantava, mas quando vinha as irmãs de procissão, assim, voltando da Santa Missa ou algo assim, para a enfermaria, ela falava, irmã, tal, vem cá, você tem Jesus, você comungou. E elas ficavam assim, impressionadas. Mas Nelly Organ, pequenininha, não podia receber a comunhão, porque ela era pequenininha. Só que ela já tinha o discernimento, se eu não me engano, na segunda conferência, não lembro se na primeira ou na segunda, eu expliquei como a igreja pede acerca do discernimento das crianças para a comunhão. Então, ela já tinha esse discernimento, ela já sabia que na hóstia consagrada está Nosso Senhor, né? Ela já sabia disso. Ela já tinha amor enorme por Nosso Senhor, mas não podia receber a comunhão naquela época. Então ela pedia, insistia às irmãs, né? Mas irmã, fala com o padre, eu quero receber Jesus, né? Aí, bom, ocorre então que, de fato, já no finalzinho de sua vida, aos
6 de dezembro de 1907, ela tinha 4 aninhos. 4 aninhos. Foi concedida para ela a recepção da Sagrada Comunhão, né? Se eu não me engano, nos relatos, ela diz que foi o dia mais feliz da vida dela. Eu não lembro se ela foi exatamente com essas palavras, mas uma garotinha de 4 anos, meus caros, 4 anos, tanto amor a Nosso Senhor e nós às vezes nos atrasando para a Santa Missa, puxa vida, ou não indo para a Santa Missa porque o meu pé tá doendo, puxa vida, meu Deus. Ela tinha câncer na boca, mas ela queria receber a Nosso Senhor. Puxa vida. E nós que não temos nenhum problema, graças a Deus, tão grave no nosso paladar. Mas como diz Nosso Senhor, também no Evangelho, ide e chamai para o banquete que fiz. Foram então os servos, chamaram, né? Fiz uma Homo quidam fecit cena magna. Um certo homem fez um grande banquete e enviou seus servos para que os convidados viessem, né? Um convidado disse, não posso porque tenho uma junta de bois e tenho que experimentá-la. Eu não posso porque, não sei, teve um casamento, eu vou ter que ir para a festa, né? Okay. Então, voltando os servos, né? Disse Nosso Senhor, ide pelas ruas e convidai aos outros. E convidaram, e voltaram. Mas, Senhor, ainda tem muitos lugares. Ide, trazei coxos, cegos, surdos, mudos. Trazei todos. Nós, que não sabemos reverenciar a Nosso Senhor, tendo os nossos sentidos, graças a Deus, muito bem formados, podemos nos inspirar em Nelly Organ, que com uma doença severíssima no paladar, queria receber a Nosso Senhor. Com 4 anos e tanta devoção, recebeu a Nosso Senhor. Meus caros, quando São Pio X, ele altera para a maior devoção, ele altera a idade da recepção da comunhão, ele abaixa para que os mais pequenos possam receber a comunhão. Ele se inspirou, né? O Espírito Santo deu a graça de ele conhecer a história de Nelly Organ, São Pio X. E nos narra o padre Garrigou Lagrange que depois que São Pio X leu a história, né, isso despertou nele uma grande admiração e uma grande alegria. São Pio X também é conhecido como Papa da Eucaristia, né? Pois, exemplos grandiosos dos pequeninos, mas isso não significa que também nós, que somos maiores, já grandinhos, não, como preferir chamar, e também os anciãos, não possam ter tamanha devoção. Devemos nos inspirar nos santos, meus caros. Não devemos nos contentar com pouco, não devemos nos contentar com já não ser fiéis da missa nova. Não. Devemos aspirar coisas muito maiores. O reino de Deus, o reino dos céus, sofre violência para ser conquistado. Também disse Nosso Senhor. São Venceslau, rei, não me lembro se da Boêmia, mas São Venceslau, sendo rei, acho que Santo Afonso também narra essa história. Tamanha devoção ao Santíssimo Sacramento que ele tinha, ele saía em dias de inverno para ir à Santa Missa, né? Então, uma certa vez estava um monte de neve assim enorme e ele foi andando descalço. E o servo que acompanhava ele sendo rei, o servo que acompanhava ele foi andando atrás dele, nossa, mas tá frio aqui, eu vou morrer aqui. Aí ele fala, meu senhor, perdão, eu estou aqui sofrendo terrivelmente com esse gelo. Não sei como o senhor está aí, mas eu peço assim, que me ajude, porque eu acho que eu vou voltar aqui, que tá péssimo, que eu não consigo. Então, São Venceslau fala, vede, andai sobre as minhas pegadas. Então, onde pisava São Venceslau, o servo pisava atrás. E ele percebeu que não causava dano nenhum o frio, né? Porque o amor
do coração de São Venceslau pelo Santíssimo Sacramento conseguiu de Nosso Senhor a graça de derreter neve física, né, de aplainar os caminhos, para que o outro servo, não diria que ele era, assim, ímpio, né? Mas menos fiel, menos devoto do que São Venceslau, menos santo. São Venceslau fazendo um sacrifício enorme para ir para a missa. Por seu amor a Nosso Senhor concede a graça de que outro receba frutos com isso. Nós devemos ser assim, nós devemos aspirar às coisas do alto. Aspirar o reino de Deus, que é necessário que se faça violência para obtê-lo. Bom, mas com tudo isso, nós também devemos observar que devemos ir onde está Nosso Senhor verdadeiramente. Por isso saímos da Missa Nova, por isso saímos do modernismo. E falando nisso, o padre Júlio Maria de Lombaerdi, missionário aqui no Brasil, grande missionário, em um de seus livros, Maria e a Eucaristia, mais especificamente, ele, depois de explicar um pouco da devoção à Nossa Senhora e à Sagrada Eucaristia, se eu não me engano, ele tratava de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, esse título de Nossa Senhora, ele nos dá um comentário muito interessante que ele aplicou aos protestantes. Mas nós podemos aplicar muito bem a seita modernista e observar como nós devemos analisar o que passa hoje em dia. Vejamos. O Cristo desapareceu da seita, porque havia desaparecido o Papa, a Eucaristia e a Mãe de Deus. E o que aconteceu com a Reforma sempre há de acontecer. Então, ele se referindo ao triste cisma de Lutero, que levou muitas almas à perdição, ele diz que essa seita teve o triste fim dela porque perderam a devoção ao Papa, porque perderam a devoção à Eucaristia e perderam a devoção à Mãe de Deus. Ora, não é exatamente isso que o modernismo faz? Pensemos, vejam o caminho, a deforma protestante foi por aqui, né? E o padre Júlio Maria, não me lembro se ele fala isso daqui em 37, não me lembro quando ele disse, quando ele escreveu esse livro, né? Ou quando foi publicado, enfim. A seita se perdeu por aqueles caminhos horríveis porque havia desaparecido o Papa. Porque para os protestantes o Papa é o anticristo. Ora, para o modernismo, o que é o Papa? O Papa verdadeiro, que é um Papa tradicional. É um tirano, que ele é um medieval, ele não entendia as coisas. Os papas medievais, eles faziam coisas horríveis. O nosso Papa é um Papa renovador, o Bergoglio, né? Ele é tão aberto e tudo mais. Ok, exatamente. Então, o que o modernismo considera? O Papa, porque o Bergoglio não é, né? O Papa, ele é antiquado, né? O que o protestantismo pensa, exatamente a mesma coisa. É um anticristo, qualquer coisa assim, qualquer blasfêmia deles. O que o modernismo pensa de Maria, Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria? Perguntemos à sessão do Vaticano II, aquele famigerado falso concílio que suprimiu belíssimos textos que seriam compostos a Nossa Senhora naquele concílio. Perguntemos a João Paulo II, com toda a sua falsa devoção a Nossa Senhora, né, acerca dos títulos de Nossa Senhora, se ela merece ser chamada advogada, corredentora, né? Vai dizer que não, a exegese atual ela já diz que não é bem assim. 2 pontos que o modernismo já coaduna junto ao protestantismo. A seita desgraçada, como chama o padre Júlio Maria de Lombaerdi. Falta de devoção ao Papa, que é o doce Cristo na Terra. A falta de devoção a Maria Santíssima, Mãe de Deus. E a falta de devoção à Eucaristia, de tal maneira que eles conseguem, veja a audácia, eles deturparam as palavras de Nosso Senhor na consagração. A tradução modernista da consagração, a parte dos próprios problemas do rito modernista em latim mesmo, a parte desses problemas. Eles mudam a configuração das palavras, querem dar outro sentido, péssimo, horrível.
Mas eles têm a audácia de, nas traduções, mudar as palavras de Nosso Senhor. Veja bem, Nosso Senhor disse: este é o corpo meu que será entregue por vós, o meu sangue que será entregue por vós e por muitos para a salvação dos pecados. Eles incluem todos. Veja bem, o Catecismo do Concílio de Trento ele nos explica por que Nosso Senhor disse por muitos e não por todos. Porque Nosso Senhor não falava da força que tem o sangue, o próprio sangue dele, o sangue de Nosso Senhor, para salvar todos. E Deus, Nosso Senhor, pode salvar todos. Mas nem todos querem ser salvos. E Nosso Senhor, quando está consagrando o seu preciosíssimo sangue, ele dá esse sentido. E tanto assim que está assim nos evangelhos. Esse é o meu sangue que será derramado por vós e por muitos. Veja a audácia dos modernistas, eles mudam as palavras de Nosso Senhor. Lembremos uma coisa, o céu é católico, mas o inferno é ecumênico. O inferno aceita todo mundo. Por isso, nós devemos ajudar aqueles que, ainda não vendo o problema e o tamanho da dimensão dessa seita desgraçada do modernismo, nós devemos pegá-los com o carinho e a caridade de Nosso Senhor, por meio de algum desses, principalmente de algum desses três meios aqui, né? Ou a Virgem Santíssima e sua devoção. De fato, creio que muitos de nós estamos aqui, conhecemos um pouco melhor os problemas e tentamos fazer o possível para amar a Deus. Por quê? Porque alguma vez nós fizemos algum pedido a Nossa Senhora para que fôssemos fiéis. Ou então, alguns de nós estudaram a questão do papado, de como o doce Cristo na Terra ensina a verdadeira doutrina de Jesus, e que por meio dessa doutrina nós seremos salvos, e que esses falsos papas não ensinam isso. Certo? Ou então pela Eucaristia, pois vendo as profanações que havia na Missa Nova, ou o desrespeito e as blasfêmias que são comuns lá, nós decidimos sair daquele lugar e fomos conhecendo a verdade. Portanto, devemos sair de nossa mera falta de devoção. Devemos pedir a Nosso Senhor a graça de termos o verdadeiro amor com Ele no Santíssimo Sacramento. Devemos pedir a graça de ter cada vez mais santas missas e sacerdotes para que possam celebrá-las. Devemos também, com isso tudo, querer a salvação do próximo. Devemos trazer o próximo para amar a Jesus. Né? Agora, já lemos um ponto, agora eu queria ler outro, da Mediator Dei, do Papa Pio XII. Voltemos lá. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, o mesmo por todos os séculos dos séculos. Assim como as acerbas dores constituem o mistério principal de que provém a nossa salvação, é conforme as exigências da fé católica colocar isso à máxima luz, porque, como centro do culto divino, por ser o sacrifício eucarístico a cotidiana representação e renovação desse sacrifício, devem estar todos os sacramentos unidos e vinculados com o estreitíssimo vínculo da cruz. Os sacramentos devem estar unidos com o vínculo da cruz. Nós, porém, então, não podemos estar unidos com paixões mundanas, com amor de objetos mundanos. Não devemos, sejamos práticos, não devemos pensar em comida enquanto estamos indo para a Santa Missa. Puxa vida, que a gente vai comer isso daqui e tal. Aí, nossa, deixa eu provar um pouquinho. Nossa, quebrei o jejum eucarístico. Pois é. Onde está a vossa... Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É triste que muitas vezes fiquemos pensando no filme que vai sair, não sei no que, no passeio que vai ser feito, não sei, qualquer coisa, na comida que vamos comer. Isso em iminências do santo sacrifício da missa. É porque nós não temos o coração na cruz, meus caríssimos. É porque nós não temos o coração na cruz. É porque nós, infelizmente, fomos traídos por nossas paixões, que deveriam ser usadas para amar a Nosso Senhor mais fortemente e, infelizmente, não fizemos.
Mas Deus Nosso Senhor quer que voltemos a Ele. E por isso devemos pedir. Pedir a quem? A Virgem Santíssima. Pedir a quem? Ao próprio Nosso Senhor na Eucaristia. Que tenhamos a vontade de retornar a Ele. Né? Também, quanto ao Santíssimo Sacramento, nós vemos outros exemplos, como posso dizer, de heroicidade quanto ao Santíssimo Sacramento. Né? Santa Filomena, eu recomendo a todos a devoção a Santa Filomena, princesinha do céu, detestada pelos modernistas, assim, recomendadíssima por São João Maria Vianney, por São Pio X. Né? Muito bem. Santa Filomena recebeu a comunhão aos 10 anos de idade. Devemos imitar o exemplo dos santos. Me lembro também de Santo Hermenegildo. Né? Santo Hermenegildo, ele foi rei, não me lembro se dos visigodos ou dos ostrogodos, mas era uma região da França. O fato é o seguinte: Santo Hermenegildo, ele nasceu ariano. Ele nasceu ariano, perdão. Ele era filho de seu pai ariano, ou seja, era da heresia. Heresia não é necessário nem dizer qual a malignidade disso diante de Deus. É uma negação da fé, de uma das verdades da fé. Nem se menciona a malignidade disso. Mas seu pai era ariano. Entretanto, seu tio, São Leandro de Sevilha, ele era bispo e, por alguma razão ali, eu não me lembro se pela influência de sua mãe, ele foi educado por São Leandro. Né? E ocorre que em determinado tempo, ele vai se casar. Santo Hermenegildo vai contrair matrimônio e sua esposa o convida a ser católico, apresenta a fé católica a ele, e ele começa a compreender que ali está a verdade, portanto ele se faz católico. Então ele fala com seu tio, né, São Leandro, e pede para adentrar a Santa Igreja. E ali ele entra em uma dúvida. Ele pergunta assim ao seu tio: mas tio, o senhor acha que é conveniente que eu faça isso em público ou em privado? Aqui já vem uma primeira lição para nós, que muitas vezes nos escondemos assim, não é que é perseguição, não sei o quê. Veja bem, São Leandro diz: não, convém que se faça pública a sua profissão de fé católica. Então, com isso, São Leandro, eu não me lembro se ele chega a batizá-lo, se ele não estava batizado, não me lembro muito bem como foi. Mas ele publicamente se torna católico, Santo Hermenegildo, né? E sendo rei, e seu pai sendo rei também, houve um problema, porque seu pai pensou assim: ele deseja capturar os reinos em volta e me conquistar e me matar, não sei. Mas não, a única coisa era que Santo Hermenegildo desejava manter a fé. Então, seu pai move uma guerra contra ele e ele estava plenamente assim incapacitado de vencer aquilo. Né? Eu vou tentar encontrar o relato de sua esposa na época da conversão dele, propriamente dita, porque o martírio dela também é muito interessante escutar. Aqui, ok. Hermenegildo e Recaredo sentiram a morte de sua bondosa mãe, de tal maneira que se viram obrigados a abandonar a educação que tinham recebido do tio São Leandro, por meio de palavras tão prudentes e tão sábias doutrinas. Né? Recaredo era irmão de Santo Hermenegildo. Né? Sua mãe falece, a mãe deles falece, então o pai deles, que era o rei Leogivildo,
Leovigildo acaba contraindo matrimônio com uma senhora, assim, que virá a ser madrasta deles, uma senhora ariana, herege, né? Herética, né? E isso, até essa época aqui, Santo Hermenegildo não era católico. E isso foi passando, né? Ok. Então, no casamento de Santo Hermenegildo, a moça com quem ele ia se casar era neta de Goswinda. Goswinda era outra senhora bem herética. Né? Ela, sendo, portanto, avó dessa menina, se admirou de tanta graça que ela tinha. Só que essa menina, essa senhorita, que Ingunda, se eu não me engano, ela era católica. Então ela era graciosa, ela era virtuosa, e se casaram, Santo Hermenegildo e ela. Né? Porém, ela de maneira nenhuma queria aderir à heresia. Né? Então, ela deixou muito claro a todos que ela se casaria, desde que tivesse sempre que não haveria nenhum problema de manter a fé católica. Ok. Eu vou prosseguir com o relato, porque senão eu vou dar muitos comentários e a história mesmo não vai entrar. É melhor seguir aqui. A lua de mel dos primeiros dias durou pouco. Bem cedo começou a tornar-se grande problema de rostos carrancudos e desconfianças de uns dos outros na corte. Um historiador da época diz que começou uma guerra sem quartel de uma fanática ariana contra uma simples cristã, ou melhor, uma inveja sem medida nem controle de uma anciã ridícula, que curiosamente era a avó da rainha aqui, que se casou com Santo Hermenegildo, da avó com a neta. Né? Goswinda, a senhora idosa herética, né, comprometeu-se, às boas ou às más, a levar a propósito o ideal de batizar a neta católica nas águas do batismo mariano. Era lógico que, a princípio, se usasse um método de persuasão, de ternura, de carícias, de presentes e grandes coisas nesse sentido. Inclusive a bondade do enteado Hermenegildo e a fidelidade à sua religião ariana. Conveniência que ela pensasse de igual maneira. Porém, respondia sempre a donzela: meus pais são católicos e sempre o foram, e vivem muito felizes. Hermenegildo tem um dos tios e é bispo, e sua mãe, Teodósia, era muito católica e morreu na religião católica. Por isso, peço-lhe, ó senhora avó, que não me moleste mais, porque eu nasci católica, e pus como condição, quando consenti no casamento com Hermenegildo, a quem eu amo mais que a mim mesma, que eu continuaria a ser católica, e assim me prometeram a mim. Vendo que ela não obtinha resultados, mudou então Goswinda a tática e começou a atacá-la em público e em particular sempre que podia. Aos argumentos de que deveria ser batizada, sempre respondia Ingunda: basta-me ter sido batizada uma só vez e regenerada no mistério da Santíssima Trindade, de que adoro as três pessoas em tudo igual. Essa é a crença de minha alma, da qual jamais me apartarei dela. Muito bem. Agora vejamos já vimos a profissão de fé de Ingunda, vejamos como é seu martírio. Chegou então ao conhecimento de Leovigildo, o que tinha acontecido, ou seja, Santo Hermenegildo se casou e sua esposa era católica, e ela converteu Santo Hermenegildo, que se fez católico publicamente. E sendo Leovigildo até então pacífico, agora ele já não permitiu que as coisas continuassem assim. Portanto, enviou mensageiros e etc. para Santo Hermenegildo. Ingunda, já com seu querido Hermenegildo, procurou, como era natural, falar de sua fé e suas divergências com a avó, e como ela estava no erro com todos os que seguiam a doutrina pregada pelo heregiário. Ingunda orava muito para que o Senhor aplanasse os caminhos. Depois, a mesma Ingunda começou, com bondade e doçura, a falar-lhe da fé,
dos ensinamentos que tinham recebido de sua mãe Teodósia e de seu tio Leandro. Acudiram ao coração e à mente de Hermenegildo dias e fatos maravilhosos, e por fim estava abraçando o batismo católico. Isso, uma narração um pouco diante da conversão de Santo Hermenegildo. Né? Vem então uma carta de Santo Hermenegildo a São Leandro, né? Que termina da seguinte maneira: minha dúvida é essa. Convém e será bom para a fé católica que eu, ao dar esse passo, o faça secretamente apenas no meu interior, ou faça com toda solenidade para que os outros saibam o que fez o filho do rei? Se assim o fizer, com solenidade, isso não será motivo de perseguição contra a fé católica, aumentando essa terrível perseguição que é capitaneada pela minha madrasta, a rainha, que vai se enfurecer e endurecer cada vez mais a sua posição? Perguntou Santo Hermenegildo a São Leandro, bispo, né? E São Leandro responde: parecem-me muito prudentes e cometidas as tuas dúvidas, meu querido sobrinho. Eu também venho sopesando isso há muito tempo. Ambas as atitudes venho pensando, mas me inclino para que faças com toda solenidade e toda notoriedade, para que se saiba que não tens medo e que a tua conversão está ciente diante das consequências que trará. O dom da fortaleza que Deus concede aos que o seguem, ser-te-á também concedido nessa ocasião, aos que por tua causa forem perseguidos. Veja só, destemido, devemos combater hoje a heresia modernista, devemos? Como? Publicamente. Não somente secretamente, não, eu vou na missa ali em latim, não, em latim, porque, não, depois eu falo. Não. Devemos ser santos. Os santos confessavam a fé e morriam mártires. Hoje a gente não derrama, tudo bem, não derramamos nem sangue, ok, mas nem lágrimas derramamos, meus irmãos. Devemos um pouco mais de força, né? Então, muito bem. Não ignorava Santo Hermenegildo que quando seu pai soubesse de tudo, se enchesse de fúria por conta da madrasta. E assim, de fato, ele encheu-se de cólera, como dizem as crônicas do tempo. O reino visigótico na Espanha, embora estivesse unido, na realidade tinha muitas subdivisões. E assim, Leogivildo pensou ser uma subdivisão aquela de Hermenegildo, e levantaram-se exércitos. A herética, então, Gozinda, ela diz ao rei Leogivildo: serás um rei covarde se não destruíres esse problema, que era o problema da conversão de Hermenegildo. Né? Então, atacai e matai e tomai o reino, qualquer coisa nesse sentido. Leogivildo reuniu um exército e partiu para o Mar Bético para matá-los. Né? O rei, porém, Santo Hermenegildo, foi muito breve. Entrou em diálogo e em uma das inscrições do diálogo está escrita: Jesus Cristo, em nome do Senhor, no ano segundo do reinado do senhor rei Hermenegildo, fez perseguir o seu senhor pai Leogivildo na cidade de Sevilha, Duque Aion. Por quê? Batalhava por Nosso Senhor, não por riquezas terrenas e materiais. Então, eu vou pular um pouco da história, mas o rei, o pai, digamos assim, que era herege, ele manda o irmão, Recaredo, se eu não me engano, para conversar com Santo Hermenegildo, né? Então, Santo Hermenegildo sabia que aquilo ali era uma trama, mas bem, acaba sendo preso, né? Acaba sendo preso e levado para Tarragona. Então, continuarei com a história. Pobre Hermenegildo, já não era aquele valente general, aquele zeloso apóstolo de Jesus Cristo, por cuja causa tinha lutado tão denodadamente e com tanto ardor. Já o tinham abandonado. Está carregado de cadeias impostas pelo próprio pai e carregado de cilícios que voluntariamente ele juntou para se parecer mais com Cristo chagado por nosso amor. Hermenegildo encontra-se absorto nos seus pensamentos de eternidade. Agora só lhe interessa a vida eterna, que espera com toda ânsia. Ele sabe que ali o espera a sua mãe e vários parentes que também tinham morrido confessando a Cristo. Lá os deu. Passam-se os dias e, entregue à oração, se dispõe a morrer bem quando chegar. Porém,
Vejamos o que é a salvação da alma, meus caros. Vejamos o que é o escândalo público. Vejamos o que é a ofensa a nosso Senhor. Podemos arrumar vários pretextos para as coisas, né? Ah, não, é que é necessidade, né? Não é que é piqueia, não sei. Vejamos o que é o exemplo de um santo. Um dia, tem ele a surpresa de uma visita do próprio pai. Este entra no cárcere e lhe faz promessas que, se abjurar a religião católica e aceitar o arianismo, será plenamente livre. Hermenegildo as despreza com veemência, mas fica extenuado depois de uma dura batalha de natureza e de espírito. No fim, diz: fizeste bem, Hermenegildo. Continua a ser fiel à fé que professas em nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre terás a ajuda da graça. Confessou a fé. Ele não se deixou abater. Porém, aproximava-se a festa da Páscoa. Ora, sabemos todos que a Páscoa é dia de preceito. A igreja nos pede, nos impõe, inclusive, o mandamento da igreja, comungar uma vez ao ano. Aproximava-se o dia da Páscoa e Hermenegildo, então, pediu um sacerdote católico que lhe levasse a Eucaristia e, ao mesmo tempo, o ouvisse em confissão. Como resposta, lhe enviaram um bispo herege que lhe disse: se aceitares receber a Eucaristia das minhas mãos, o teu pai te perdoará tudo e tu voltarás a ser como antes. Caso contrário, assinará a sua sentença de morte. Puxa vida. Vamos comparar com as situações de hoje em dia. Não conheço ninguém que é ameaçado de morte por não ir à missa nova, por rejeitar Bergoglio no cano. Não conheço ninguém que foi ameaçado de morte. Né? Santo Hermenegildo foi. Não conheço ninguém atualmente que tenha, assim, um reino debaixo dele e que a sua vida poderia salvar um reino inteiro. Né? Não conheço. Pai de família? Ah, sim, conheço pai de família e tudo mais. Mesmo assim, sem ameaça de morte. Não vejo que atualmente essa questão se levante só pela comunhão do preceito pascal. Mas vejamos o que fez Santo Hermenegildo. Então, festa de Páscoa. Ele pediu um padre católico para lhe dar a comunhão e lhe confessar. Lhe enviaram um bispo herege com a comunhão, já com a comunhão. Né? Então, Santo Hermenegildo poderia ter feito assim, ginástica mental aqui. Não, mas é que eu vou receber a comunhão, não é que eu vou... eu não estou aderindo ao arianismo, não é bem isso, sim, eu estou só recebendo Nosso Senhor, até porque é para cumprir o preceito da igreja aqui e tal, né, me confessar. O que fez Santo Hermenegildo? Retira-te daqui, bispo herege, não preciso de teus serviços. Haverá alguém que me dê o que tu não me podes dar. Aquele bispo não podia dar a fé. Não tinha fé católica. Não tinha fé católica. Não era obediente ao sumo pontífice. Vai-te daqui, bispo herege. Não preciso de teus serviços. E, de fato, depois se lê nas atas que a Divina Providência dispôs um anjo, né, para dar a Santíssima Eucaristia. Se lê em algumas atas, né, não necessariamente nas atas oficiais. Mas em algumas atas se lê que a Divina Providência dispôs um anjo para lhe dar o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. E assim foi martirizado Santo Hermenegildo. Assim foi martirizado. Retira-te daqui, bispo herege. E nós? Será que nós flertamos com o modernismo? Nossa, mas aquelas músicas são tão boas assim. Aquele violãozinho tocando. Nossa, mas é que lá o jejum era de 1 hora só. Nossa, mas é que lá as igrejas são tão bonitas. Meus caros, devemos rezar muito a Nosso Senhor para que tenhamos a fortaleza dos mártires. Uma machadada foi Santo Hermenegildo ao céu. E nós, com que vamos ao céu? Com que sacrifícios vamos ao céu? Nosso Senhor nos espera lá. E nos espera por meio da devoção à Santíssima Eucaristia.
de maneira legítima, não inventando histórias e teorias que eu não vou conseguir ir à missa, ou que não, mas é que eu vou ali na missa nova do padre e tal, porque ela é muito respeitosa, né? Não, mas é que eu vou ali rezar, bom, pela conversão do Bergoglio, né? Porque, assim, eu sei que não é o mais ideal, mas, assim, a gente faz ali, né? Com uma machadada ganhou, por fim, Santa Hermenegildo do céu. E nós não conseguimos ganhar o céu pela simples profissão do credo e aplicação disso? Caríssimos, sigamos o exemplo dos santos, sigamos o exemplo das crianças que com pureza comungavam a Nosso Senhor e buscavam a santidade. Sigamos o exemplo dos reis santos que atravessavam montes frios para buscar a Santíssima Eucaristia. Sigamos o exemplo dos profetas, como Zacarias, que, não sabendo especificamente como seria a Sagrada Comunhão, já profetizava que a formosura daquele Senhor consistiria em pão dos eleitos e vinho que provoca virgens, que cria virgens. Sejamos, enfim, também como zelosos apóstolos que buscam a salvação dos outros, retirando-os do erro do protestantismo e tirando o protestantismo de nós mesmos, como fazia o padre Júlio Maria em suas pregações. Por fim, sigamos a Virgem Santíssima, que, gerando a Nosso Senhor uma vez em seu ventre, nos pede que rezemos pelos sacerdotes, que todas as vezes que consagram a Nosso Senhor, o geram, e, portanto, de certa maneira, geram e dão mais Nosso Senhor às almas do que a Virgem Maria. Quanta responsabilidade! Rezemos, caríssimos, rezem também por mim, eu sou muito necessitado de vossas orações, e busquemos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Peçamos a intercessão de São Pio X no final dessa conferência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Aproveita e já vamos fazer como que uma breve ladainha aqui, dos santos que falamos? Vamos, não custa nada. Né? São Venceslau, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pio X, que já rezamos, rogai por nós. Santo Hermenegildo, rogai por nós. E Beata Imelda Lambertini, rogai por nós. Então nos despedimos aqui, caríssimos. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que ainda dá tempo de escrever, né? Do contrário, eu vou pegar só mais uma das meditações que fez Santo Afonso aqui, do Santíssimo Sacramento, para concluirmos, que é muito belo, com uma das ações de graça da missa, a oração de Santo Afonso, não lembro qual das duas. Papa Clemente XI, não. Onde eu coloquei? Sim. Da última visita de Nosso Senhor Sacramentado. Visita número 31. Feliz é a perda quando tudo se perde e tudo se sacrifica para contentar o vosso coração, ó Deus de minha alma. Amo-vos, ó bem supremo, infinitamente mais amável do que todos os outros bens. E amando-vos, uno meu pobre coração aos abrasados corações dos serafins, ao coração de Maria, ao coração de Jesus. Amo-vos com toda a minha alma, e só a vós quero amar sempre. Concedei-me, ó Senhor. Meu Deus, eu sou vosso e vós sois meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite, caríssimos. Percebi que não temos perguntas, então espero que seja de frutos, seja de grandes frutos, o pouco que vosso servidor pôde falar. Santa noite.